Muito bem, minha gente, boa tarde. Pois é, o Brasil, assim como grande parte dos países ditos democráticos, ou pelo menos almejam, digamos, ser chamados democráticos, não tem autorização para matar seu povo. Isso é fato, né? Porém, a gente sabe que não é exatamente isso que acontece de forma alguma, né? Nós temos um país que tem um conjunto de leis que, de certa forma, deveria proteger a população, mas que, ao mesmo tempo, eles estão mais preocupados com o quê? Com a proteção daqueles chamados líderes, né? Com a liderança. Então, são países, Brasil, Venezuela, Bolívia, é, enfim, vários outros, a própria Argentina e inúmeros outros, que têm um conjunto de leis que seria destinado à proteção do povo como um todo, mas que vão justamente caminhando contrários a isso. Contrários a isso em vários sentidos. Por exemplo, quando eles não podem e não vão conseguir matar pela força das armas, então eles vão conseguir matar, por exemplo, na falta de medicamentos, na corrupção enfim, de inúmeras outras formas. Um dos mecanismos que eles imediatamente acionam, e justamente porque os objetivos deles camuflar-se dentro desse conceito dito democrático, porém, para a instauração de um plano como o da ditadura do proletariado, digamos assim, que foi a tentativa de 64 aqui no Brasil, e agora esta última tentativa que, na verdade, a meu modo de ver, não passou, não foi somente uma tentativa, foi sim um projeto muito bem instaurado, de forma tal que o plano praticamente já está instalado. Para que ele se cumprisse, faltariam assim muito poucos passos, passos esses que estavam sendo dados, mas que foram, digamos, impedidos por inúmeras outras forças, dentre elas a principal, a força das Forças Armadas, das nossas Forças Armadas. No caso da Venezuela, as Forças Armadas de lá foram praticamente totalmente cooptadas pelas forças, digamos, do ditador de plantão, naquele caso Maduro, e dessa forma a ditadura do proletariado foi praticamente totalmente implantada lá, implementada lá. É claro que ainda restam alguns outros setores da sociedade que teriam que, digamos que, responder para que aquilo fosse efetivado, né? E à medida que esses setores iriam respondendo, a efetivação do plano se daria de uma forma ou de outra. Muito bem. É claro que esses setores que seriam chamados a completude, a dar o sentido completo dessa ditadura instaurada, em alguns casos recusaram-se, principalmente o povo, né? No caso especialmente da Venezuela. E esse povo resolveu, não queremos, não queremos, não queremos, e começou a brigar, mas teve com eles inúmeras outras pessoas, né? Pessoas, inclusive, do próprio parlamento e outros das próprias Forças Armadas que não permitiram que não se permitiram ser cooptadas naqueles momentos. Por conta disso, causou aquilo que eles chamam de
de resistência. Então foram formados os grupos de resistência que dão digamos, que fazem essa frente contra a instauração plena do exercício da ditadura do proletariado. É claro que é muita infantilidade de nossa parte imaginar, por exemplo, que Maduro seria o único responsável por aquilo tudo na Venezuela. De jeito nenhum. Maduro é apenas mais um. E, e tão somente mais um, quer dizer, ele seria, digamos, naquela escala de valores ali, ele seria o, o barman, o garçom dos verdadeiros interessados na instauração da ditadura do proletariado. Ele não passa disso, ele não passa de um leve-trás, um indivíduo que, lógico, ele se completa, ele é um dos que mais ganha nessa brincadeira, mas ao mesmo tempo, por trás dele existem forças muito poderosas que, a priori, a gente não sabe exatamente quem são. O que se sabe, por exemplo, é que ele é o leve-trás de um grupo muito poderoso e que, no caso da Venezuela, vem sendo operado através, por exemplo, de Raul Castro, de FHC, de Lula, de Dilma, enfim, do Foro de São Paulo, né, que estaria por trás disso tudo, e juntamente também com uma série de outros poderosos milionários que estão por trás disso tudo. Suspeita-se, por exemplo, de George Soros, que tem um grande interesse na implantação da ditadura do proletariado em vários países, e também, na minha opinião, um Carlos Slim, por exemplo, que seria um dos homens mais ricos do mundo e que teria tido em seus quadros a figura do Zé Dirceu como seu funcionário. Na verdade, existe também, da minha parte, uma suspeita de que Carlos Slim não passe de um dos caixas 2 desse grupo, digamos, que se pretende vir a ser o dono de países como Venezuela, como Brasil, como Bolívia e outros aí, Nicarágua, tal. Esse Carlos Slim, assim como aqui no Brasil, o Lula tentou montar a figura do Eike Batista, que serviria, na minha opinião, tão somente para um caixa 2 de campanha, ou mesmo de um caixa 2 para os projetos desse malicioso projeto de poder, né? Que seria liderado, então, por homens com esse naipe. E como nós vimos, por exemplo, aqui no Brasil surgiram alguns estabelecimentos, algumas casas, que a gente chamaria, na década de 60, teria um nome específico, que eram não lembro o nome que eles davam, que eram aparelhos. Então surgiram alguns aparelhos que eram algumas casas repletas de dinheiro. Muito bem, surgiu uma casa de propriedade do Gedel Vieira, com 40 milhões de reais, e uma casa de propriedade de Paulo Preto, um apartamento com a importância de 100 milhões de reais. Eu já disse lá, logo quando surgiu o apartamento do Gedel, que apartamentos iguais àquele, casas iguais àquela no Brasil, deve estar cheio, deve ter várias daquelas, talvez uma ao lado da tua casa, você que está me ouvindo, talvez ao lado da tua casa tenha uma casa igual àquela, repleta de dinheiro, a ponto do cara ter que botar dinheiro no sol de vez em quando para secar, porque bolora, porque eles não têm local adequado para guardar.
Muito bem, mas não somente apartamentos e casas com muito dinheiro, mas também apartamentos e casas com muito armamento, com muita munição e com muita droga, porque é o que mais se utiliza para a implantação de ditaduras, tá? Que seriam as drogas, o armamento, a munição e as drogas, não somente para a venda e para, dessa forma, fazer dinheiro, mas também para digamos, para dar aos próprios milicianos, aos próprios agentes que estarão lutando a favor deles, de forma a transformá-los em zumbis ambulantes, né? Pessoas que estariam totalmente dopadas e que fariam qualquer coisa pela próxima dosagem da droga. Tudo em nome de uma causa, mas essa causa, na verdade, ela não existe. O que existe é o interesse da próxima dose, o interesse de que eu vou estar bem com o meu líder, e eu estando bem com o meu líder, eu sempre vou ter tudo porque eu sou amigo do rei. E sendo amigo do rei, é claro que todo mundo sabe, os longos braços da lei não o alcançam, né? O que o alcança é um ou outro policial tal, mas é o tempo de chegar na delegacia. Chegou na delegacia, o policial acaba ficando preso e eu saio solto por outra porta. Então, são os mecanismos que eles utilizam para ir destruindo o povo como um todo, porque o objetivo não é o povo, uma vez que comunismo não trabalha, comunismo e essas ditaduras do proletariado que seguem uma cartilha comunista, eles não trabalham pelo que o povo possa pagar a título de impostos. Não, eles trabalham sim com as riquezas naturais que o país tenha e que possa vir a ser, digamos, saqueada de uma forma ou de outra. Na verdade, a eles pouco importa quem vai sobreviver, digamos, quanto da população sobrevive. Isso não importa. Aliás, quanto menos da população sobreviver, melhor, porque o Estado terá muito menos encargos com a população. Então, mas e se morrer amigos? Não importa, eles não têm amigos. Amigos para eles são aquele ditado antigo: amigos são os dentes, e mesmo assim eles deixam a gente, né? Quer dizer, amigos não importa, eles não têm o menor carinho, o menor cuidado para com os amigos. O que eles têm mesmo é o interesse na manutenção do poder, seja a que custo for, não importando se isso vai agradar a gregos ou a troianos, porque o agradar não é o que interessa. Veja que a pose que Maduro faz como um presidente de um país democrata e que até ousa encontrar eco em vários outros países, porque encontra outras pessoas que chegam ao cúmulo de dizer que a Venezuela é mais democrata que o Brasil, que Cuba é mais democrata que o Brasil. Não importando se Venezuela é mais democrática que o Brasil ou Cuba ser mais democrática que o Brasil, imagine, pode vir a ser sem o menor problema, não há problema nenhum. Eu não me sentiria nem um pouco mal em saber que Venezuela é democrata de fato e de direito. O único detalhe é que a gente encontra resquícios de um ranço ditatorial que não tem precedente. Então, quer dizer, aliás, ou melhor, tem precedentes que você encontra ali em Hitler, nos grandes ditadores, em Stalin, em Fidel Castro, em inúmeros outros, e o desenho é o mesmo. Então você vê aquilo e as pessoas ousam dizer ao mundo e na tua cara
e para todos, inclusive para o próprio povo, que aquilo não, aquilo é uma, como diz lá, a República Democrática da Coreia do Norte, a República Democrática do Congo, a República Democrática de Cuba, a República Democrática da Venezuela, que na verdade não é bem isso o nome, mas é, sabe, é como se fossem todos repúblicas democráticas, todas regidas por leis democráticas. Eles, inclusive, até fazem de forma que o povo possa ser melhor enganado. O povo, veja bem, não é o que interessa para eles, não é o povo deles, o povo que interessa enganar é o povo, digamos, a mídia e o próprio a própria máquina instaurada no mundo, de forma que todos possam dizer, não, realmente eles têm lá, por exemplo, um sistema eleitoral. E por esse sistema eleitoral, de tanto em tanto tempo é feito eleições. E de tanto em tanto tempo existe lá aquele, aquela observação, aquele observatório por parte da mídia de que de fato houve uma eleição e naquela eleição quem ganhou, por exemplo, foi Fidel Castro, que vinha ganhando as eleições em Cuba já fazia muito tempo. Depois ele transferiu o poder do voto dele de forma que Raul Castro passou a ganhar as eleições. E Raul Castro, por último, passou o poder do voto dele a um terceiro lá, que eu não lembro o nome, e que agora figura como o presidente de Cuba. Na verdade, não existe essa figura. Essa figura é uma figura para inglês ver. Né? Esse exercício do voto é um exercício para inglês ver. É o equivalente àquele, se não me engano, que Saddam Hussein fez há muito tempo atrás, onde ele fez uma eleição e ele teve a preferência de 98% do eleitorado. Se não me engano, foi Saddam Hussein ou foi Muammar Gaddafi. Um desses dois teve essa pachorra de ir às urnas e ter a preferência de 98% do eleitorado. Uma coisa assim que todo mundo já vê que é burlado na própria natureza, porque não existe unanimidade. E onde há unanimidade, já dizia o nosso Nelson Rodrigues, que a unanimidade é burra, né? Quer dizer, não há o que pensar nesse sentido. Há sim que se perceber a manipulação total e evidente de todo o sistema, ou seja, o sistema eleitoral é uma fraude. Não tem o que se pensar, não tem como se discutir, não tem o que se falar a respeito disso. E aqui no Brasil, né, nós temos também aí o nosso pessoal, né, o pessoal de plantão, que estava aí ajudando a saquear a nação, e foi uma das formas que esta canalhada achou de fazer com que fosse instaurada a ditadura do proletariado. Então, qual seria a maneira? A maneira era o partido, o sistema dominante, né, o partido, o rei local, que no caso estava sendo representado pelo Lula, pela caterva do PT e tal. Então, esse povo seria o maior locupletado pelo dinheiro desviado. E juntamente, paralelamente a isso, viriam inúmeros outros que estariam dando o suporte, ou seja, não, são amigos, são gente boa, são gente que trabalha com a gente, então o que vai acontecer? As preferências são deles, claro, nós não vamos dar serviço para nossos inimigos, nós vamos dar serviço para nossos amigos. Isso é uma característica evidente de uma ditadura. Então, nós vimos o Lula, por exemplo, dando uma preferência ao Marcelo Odebrecht em tudo. Claro que depois nós fomos ver e a gente percebeu o porquê dessa preferência ao Marcelo Odebrecht. Porque, na verdade, Marcelo Odebrecht devolvia, o próprio grupo Odebrecht devolvia toda aquela, uma grande parte de toda aquela grana para que a situação
conseguisse se manter cada vez mais e cada vez mais, caminhando cada vez mais longe da instauração da ditadura do proletariado. Juntamente com isso, claro e naturalmente, que eles têm que infiltrar-se em todos os segmentos da sociedade, em especial aqueles segmentos mais importantes. Então, por exemplo, Câmara dos Vereadores, Senado Federal, tribunais de justiça, superiores tribunais de justiça, bem como o CNBB, assim como o STF, assim como a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Médicos do Brasil, a Ordem dos Psicólogos, enfim, infiltrando-se e tomando a base da liderança dessas entidades, de forma que essas entidades passariam a trabalhar em prol da continuidade daquilo que eles sonham implantar, que no caso seria a ditadura do proletariado. Isso poderia ter sido feito, inclusive, para a implantação, por exemplo, de um sistema monárquico ou de um sistema parlamentarista, enfim. Mas aqui, no caso, nós estamos analisando sob o ponto de vista do sistema de implantação de uma ditadura do proletariado. Por quê? Porque a forma mais tranquila é justamente a de comprar o apoio de que você necessite. No caso, na Venezuela, Hugo Chávez comprou de Fidel Castro um apoio que Fidel Castro mandou através justamente daquele Mais Médicos, aquele programa fatídico que veio ao Brasil, e que, lógico, não era somente os mais médicos, e juntamente com os mais médicos alguns outros elementos que seriam infiltrados digamos, no poder público de uma certa forma. A ponto de que na Venezuela nós soubemos, por exemplo, que o ministro das Relações Exteriores era uma pessoa do alto comando do exército cubano. Então, nós percebemos ali um desenho muito mais evidente do que o que vinha acontecendo aqui, apesar de que aqui também nós tivemos um Jungmann no Ministério da Justiça, um Tarso Genro, pessoas aí de coloração bastante acentuada e pessoas, inclusive, com um ir e vir muito forte no meio cubano. Então, quer dizer, também dava para perceber mais ou menos o mesmo lance lá. Bom, além disso, então, Venezuela dava, por conta desse apoio logístico de Cuba, dava lá não sei quantos mil barris por dia de petróleo para Cuba, para a manutenção dessas tratativas. E com isso, realmente, o Fidel Castro foi orientando muito bem o Hugo Chávez de como ele deveria proceder para que ele pudesse fazer pelo menos a base, o alicerce daquilo que viria a ser a ditadura venezuelana. No caso, claro, aquilo também foi copiado aqui no Brasil, da mesma forma, com os mesmos moldes, e em troca disso, o Brasil deu a Cuba, por exemplo, o Porto de Mariel e inúmeras outras construções que foram dadas não somente ao Brasil, mas também à Venezuela, também a Moçambique, também não sei aonde, também até a países árabes, e não há que se duvidar que de cada lugar desses, Cuba recebesse uma comissão da mesma forma que o Lula e que Dilma e que essa caterva toda vinha recebendo do Marcelo Odebrecht ao longo, eu digo do Marcelo Odebrecht, mas não era só Marcelo Odebrecht, tinha a OAS, tinha um monte de outras, assim como estão surgindo outros nomes e outros mecanismos através do Sérgio Cabral, por exemplo, porque até ali pegaram o Marcelo Odebrecht, que era o principal do apedeuta. Agora pegaram o Paulo Preto, que era o principal do. O Paulo Preto é o principal do PSDB. E estavam assim a 2 passos, né, do PMDB, do MDB,
que era o Gedel, quer dizer, um deles é o Gedel, porque 40 milhões, nós havemos de convir que 40 milhões para o MDB não é dinheiro. O MDB foi o partido que mais esteve atento durante todo o período desde 85, ou seja, o partido que não queria disputar as eleições majoritárias, né? Não queria saber da presidência da República, mas sempre estava em todas, ou seja, ele não disputava a presidência da República, mas não importa quem ganhasse, ele estava ali ajudando a mandar nas melhores pastas, nos melhores ministérios. Então nós havemos de convir que o Caixa que o Gedel tinha em mãos de 40 milhões e que o STF deu um jeitinho de dizer que aquilo não era prova, né? Não era prova suficiente e soltaram o Gedel e, ao mesmo tempo, encerraram as investigações. Muito bem. Quer dizer, com base nisso, nós percebemos que, de fato, digamos que a cabeça da serpente ou o ovo da serpente é o próprio MDB. Então, nós chegamos também à conclusão de que aquilo que em países democráticos são os partidos políticos e que eles se alternam pela própria natureza do poder, né? Então eles vão se alternar no poder por conta dos planos e projetos que eles apresentam à população, agradam à população, a população vota e ao ganhar a eleição ou ao perder a eleição, aquele que perde se retira e permite ao outro governar. Né? Aquele que ganha vai governar e o outro que perdeu se retira e vai esperar a próxima oportunidade, dali a X anos, quando será a sua oportunidade de novamente tentar o poder. E se ele passar alguns anos sem ganhar o poder, paciência, faz parte do jogo democrático. Só que nós vimos então que a quadrilha comum no Petralha, o braço mafioso que sai, digamos, no meu modo de ver, de Cuba, China e Rússia, e vem se instalar, por exemplo, na Venezuela, Bolívia, Brasil, Nicarágua, tal. Esse braço ele mostra claramente como devem ser montadas essas que passariam a ser partidos políticos, mas que não passam de quadrilhas operantes com o objetivo de destruir a nação pela base, porque todas essas quadrilhas teriam um único objetivo, quer dizer, primeiramente, não se deixa o oponente governar em hipótese alguma, porque se o oponente governar, ele poderá vir a mostrar um bom trabalho, e se ele mostrar um bom trabalho, é claro que as suas chances de vitória no próximo pleito são praticamente nulas. Então, o primeiro alvo é não deixar você governar. Então, nós vemos aí que é um crime político o que acontece, porque isso de não deixar o cara governar não passa de crime político. Você não pode permitir uma sociedade bem equipada, bem montada e dentro de preceitos legais e jurídicos, não pode permitir que esse tipo de coisa suceda. Ou seja, o cara vem, faz uma greve e o objetivo dela é impedir o novo governante de governar, isso é crime político. Ele vem cobrar do atual governante as atitudes e situações de fatos e atos que estejam acontecendo por conta do governo anterior, isso é crime político. É o equivalente a você jogar sobre as minhas costas uma responsabilidade que não é minha. Isso é crime. Então você pode perfeitamente, pelas vias legais, acionar esse indivíduo e destruí-lo pelas vias judiciais. Porém, nós encontramos um entrave que é o de que, no Brasil, as vias judiciais estão mais do que tomadas. As vias judiciais são as primeiras
a estarem praticamente neutralizadas por todo o poder dominante que vem a ser o poder desses grupos comuno-petralhas que estão dominando, especialmente no Brasil. Mas é claro que isso está acontecendo na Venezuela, aconteceu na Venezuela, isso aconteceu na Bolívia, isso aconteceu na Nicarágua, e se não aconteceu ainda totalmente, plenamente, da mesma forma que acontece aqui, vai acontecer. Né? Grande parte do que aconteceu na Venezuela, nós podemos ver como aquilo é o Brasil hoje. Né? Ou seja, o Brasil, ou melhor, aquilo seria o Brasil amanhã. Ou seja, aquilo que a Venezuela estaria passando hoje, nós vamos passar amanhã, ou daqui a poucas horas, ou daqui a poucos instantes. E verdadeiramente é isso mesmo. A gente ir às ruas catar cachorro para matar, para poder comer, não é uma realidade muito distante da nossa realidade brasileira, não. A falta de medicamentos, isso já existe há muito tempo. Né? Quer dizer, eles já vêm trabalhando com isso. Prova disso, o próprio apedeuta, ele vê-se, digamos, maculado por um ato que ele tomou durante a presidência e que vem a prejudicar a própria família dele, porque a meningite meningocócica, ela é justamente prevenível, justamente pelas vacinas, ela se previne pelas vacinas. Mas o apedeuta, num de seus mandatos, não lembro quando, ele determinou que uma das dosagens das vacinas já não seriam mais dadas. Né? Então, quem quisesse teria que pagar, e parece-me que é algo muito caro, e daí aconteceu que o neto dele, não teve acesso à vacinação naquele período e, consequentemente, vem a ter a meningite. É claro que poderia ter acontecido até mesmo com a vacinação em dia, claro, poderia ter acontecido. Mas a gente viu durante o período que essas vacinações esteve em prática, justamente porque foram impostas durante o período militar, para que o Brasil viesse a ter, digamos, uma erradicação de determinadas doenças, principalmente a meningite. E então nós tivemos essa doença praticamente erradicada, mas ela vem à baila justamente na figura do neto do ex-presidente. E ele vai fazer lá um comício no túmulo da criança, ou no caixão da criança, onde ele até faz uma cantilena dizendo que aquela criança teria sofrido bullying porque o pai dele seria xingado de ladrão, mas que ele iria provar para a criança e para o mundo que ele não era ladrão, que aquilo era um compromisso que ele estava assumindo sobre o túmulo, ou sobre o caixão daquela criança. Bom, a gente percebe que aquilo ali é mais uma bravata do indivíduo, como as muitas que ele já manifestou. Né? Mas, de qualquer forma, seria mais ou menos isso. Bom, minha gente, a título de curiosidade, então, ficamos assim. Vamos prestar um pouco de atenção, principalmente quando as forças que estiverem operando, elas forem contrárias a forças que não sejam naturais a ela, porque isso normalmente encaminha para uma ditadura. E ditaduras, não importa qual a coloração, ela sempre será uma ditadura. Eu creio que hoje, no caso, a única ditadura possível e que seria bem-vinda seria a ditadura militar. Né? Seria de fato uma ditadura militar, seria uma intervenção militar a ponto de vir a ser uma ditadura, no sentido de que os militares, no período de 64 a 85, deixaram um país que estava na 48ª economia do mundo, em 8º lugar nesse ranking, e, além de tudo, nós tínhamos trabalho, lazer, educação, saúde, segurança, e tínhamos um país crescendo a plenos pulmões.
e, portanto, nós poderíamos admitir. Outra coisa que nós devemos exigir, meio que imediatamente, é que seja criminalizada o comunismo no Brasil, o socialismo e todos esses partidecos que sejam imediatamente extintos, posto que, na sua grande maioria, são quadrilhas criminosas, a verdadeira Urcrim com seus tentáculos. Portanto, é o que nós devemos exigir. Bom, minha gente, por enquanto é isso. Que Deus abençoe a todos, proteja, guarde, liberte e restaure. E mais uma vez, muito obrigado pela audiência e por estarem comigo aí. Um grande abraço, beijos, bye, fui!